Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o 5º podcast da Mademil, o Madcast. Estou aqui com o Augusto, que já participou comigo em outras edições. Olá, pessoal, prazer estar aqui de novo, né? Sempre que possível a gente vem, tem uma conversa boa, né? Mais um episódio aí com muita satisfação. A gente está aqui hoje também com a Camila, nossa representante comercial, que tem o foco, o atendimento de indústrias, fabricantes de máquinas. Então vamos lá, Camila, conta um pouquinho da tua história, da história da Camila e da Camila dentro da Mademil. Como é que começou toda essa trajetória? Então, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui, né? Você, Elza, você, Augusto, né? Que são duas pessoas que eu já tenho ali uma trajetória de trabalhar. Eu acho que a história da Camila dentro da Mademil ela é um pouco longa, né? A gente já tem ali 16 anos que eu comecei, assim como você, Augusto, eu comecei lá de baixo, lá como estagiária no setor de projetos, e eu fui evoluindo. Então, de projetos eu consegui ir para o setor de vendas. Do setor de vendas, em 2015, eu criei a Designo, que é a minha empresa de representação comercial, e desde então eu estou hoje trabalhando junto com a Mademil e já fecha ali 16 anos. Eu acho muito legal a parte de eu ter iniciado lá de baixo, porque eu comecei com projetos, eu comecei como estagiária. Eu tive a oportunidade de passar por diversos setores da empresa, de conhecer como que produz uma polia, de como que é para iniciar até chegar ao cliente. Então, essa evolução, ela traz uma trajetória, ela traz uma experiência que ela é enriquecedora para a gente. Então, ela traz algo que eu posso levar hoje de experiência aos meus clientes quando eu vou visitar eles. Então, tudo agrega, né? Então, eu acho bem interessante essa história. Só para o pessoal entender, a Camila começou dentro da Mademil, né? Então, lá no setor de projetos, da engenharia, né? Do qual eu também, né, iniciei, né? Foi em épocas diferentes. A Camila entrou um pouquinho, acho que tá 3 anos de diferença, né, Camila? Isso, eu acho que é. E aí tu rumou pro comercial, e aí depois surgiu a oportunidade de sair como representante comercial da Mademil. Exatamente. Né? A história é mais ou menos essa. Isso. E é interessante porque hoje eu atuo no setor de vendas para a indústria, né? Meu foco é a venda para o fabricante de máquinas. Então, esse conhecimento técnico que eu tive lá de início, de iniciar em projetos, ela me ajudou muito. Porque eu entendo que quando você tem conhecimento de produto, você tem conhecimento de processo, isso te agrega muito no momento que você vai até o cliente para levar uma solução a ele. Então, isso é bem importante. Facilita. Além da tua formação também, né? Somos colegas de engenharia. É verdade. A gente fez, na verdade, técnico, né, de projetos. Eu acho que você exatamente. também fez. Nisso, a gente depois evoluiu para engenharia. A gente fez engenharia mecânica. É muito legal conhecer a história assim, né? E porque a gente tá ali no dia a dia, muitas vezes acaba não lembrando lá do início, né? Lá de quando entrou como estágio e tal. E eu tenho certeza que toda essa trajetória contribui muito para tua relação com o cliente hoje, né? Para aquilo que tu consegue levar de solução para ele. Muito do que tu aprendeu lá no chão de fábrica mesmo, né? Lá vendo o pessoal. Com certeza. Que tu leva para eles hoje. Tudo agrega, né? Eu acho que qualquer experiência, ela é válida, ela vira uma trajetória, ela vira um exemplo depois. Então, a gente consegue levar isso depois para a vida. Mesmo. Acho que assim, até o carinho que tu tem pela empresa, né? Porque é diferente de outras pastas que tu agregou ao longo do caminho depois de ter se tornado representante, a Mademil tu veio de dentro, né? Foi a empresa que te lançou no mercado, né? Que te possibilitou a oportunidade de ser, né? De virar representante, que é a tua profissão hoje. Então, acho que tem um carinho diferente. Com certeza. Eu acredito que, assim, a Mademil ela era como minha segunda casa. Eu saí de casa muito cedo. Então, para mim, eu tratava como uma segunda família. E até hoje eu trato. Então, eu acredito que quando você tem amor pelo processo, né, fica mais fácil, faz a diferença. Né? Mas relacionando então o teu papel hoje, né, atualmente, como representante dentro do cliente, como é que funciona esse papel do representante dentro do cliente, a função do representante? O que tu leva para o cliente sobre a Mademil? Como é que fortalece a marca Mademil dentro do cliente, né?
Bom, a função do representante, ele é ser uma ponte entre o cliente e a fábrica. Mas, na verdade, a gente não está ali só para intermediar informações. A gente faz um trabalho diferenciado, que vem a agregar a ele. Então, a gente usa a nossa experiência de processo, de produto, para levar melhorias para ele. Então, a gente tenta ir lá, entender qual que é a demanda dele, qual é a dificuldade, as dores dele, e nisso a gente leva para a Mademil, para a fábrica, para poder entender qual a solução que a gente vai levar para ele. Então, essa é o principal, eu acho, que é entender. Quando você tem essa comunicação clara de entender a dor do cliente e tentar trabalhar com a fábrica uma solução, você consegue criar uma expectativa no cliente, e se essa expectativa ela é atingida, tu cria uma força, tu cria algo com o cliente, uma confiança com ele, que pra gente é o principal, né? Ele confiar no nosso trabalho e a gente poder transformar isso, né, em venda, em frutos, em algo que agregue para os dois lados, que seja benéfico para os dois lados. Aqui eu acho bem importante também a gente citar que a tua atuação, falei lá no começo também, né? Mas só para o pessoal de casa aí que está assistindo entender, a Mademil hoje trabalha com 2 segmentos principais de cliente, né? O lojista, o nosso distribuidor, a revenda, e o fabricante de máquina. Então, a Camila atua diretamente no fabricante de máquina. E principalmente no estado de Santa Catarina, né? Então, é um trabalho diferente porque vai atender a indústria, né? O fabricante e não o distribuidor, né? Então, acho importante, porque é diferente, né? Sim. O trabalho, a gente tem representantes que atuam em distribuidores também, e é diferente o trabalho do representante da indústria e do representante do distribuidor. Sim, por mais que o portfólio de produtos ele seja o mesmo, existe uma diferença de abordagem que é muito grande. O próprio perfil do representante. Com certeza. É totalmente diferente. Eu já viajei, né, já visitei clientes com, né, tanto na indústria quanto na revenda, né, lógico que hoje eu estou mais focado, né, eu atuo junto com a Camila, né, no dia a dia. Eu já visitei clientes de indústria, de revenda, e o perfil é totalmente diferente, né, tanto do representante quanto da visita, do tipo de visita. O perfil do cliente também, exatamente, né? Porque o perfil do cliente exige isso, né, perfis diferentes de vendedores, né? Sim. Representantes, seja até a venda interna também. Né? E a gente consegue fazer um trabalho que é entender o que ele precisa. Né? Hoje meu foco é visitar o fabricante de máquinas, então ela é uma venda totalmente técnica, tá? A gente precisa ter conhecimento de produto. Eu sempre coloco que quando a gente entende do produto, entende do processo, a gente tem muito mais facilidade para fazer uma venda. Então, a gente vai lá entender qual que é a demanda dele, principalmente, eu sempre reforço, a gente precisa ouvir qual é a dor dele, para poder entender e levar a solução, isso é o principal, tá? E aí, como o processo de vendas para a indústria, ele é um processo mais demorado, ele precisa de teste, né? Ele precisa primeiro também ganhar confiança no nosso trabalho, né? Por que eu vou confiar na Mademil em trocar o produto que eu já uso hoje para colocar um produto Mademil? Então, assim, é um trabalho que, assim, de formiguinha. Ele tem que perceber o valor, né? Senão não adianta. E eu sempre reforço o quanto que o produto Mademil vai agregar no equipamento dele. Aquele fortalecimento da marca, né? Com toda certeza. A gente tem que mostrar por que escolher Mademil. Então, a gente traz benefícios, o porquê de ele escolher, o que vai fazer de diferença, porque o nosso foco, ele não é só vender, não é vender o produto mais caro, o nosso foco é levar a solução, né? Tanto que Mademil, solução em polisa, a gente leva isso no sangue mesmo. Então, o nosso foco é tentar trabalhar com ele algo diferenciado. Então, ele é um processo que demora, ele precisa ganhar confiança, eu preciso pegar o que ele usa, fazer um estudo, eu levo para a engenharia, eu sento para discutir com a engenharia o que a gente pode ofertar de melhorias dentro daquele produto, né, até chegar numa proposta para ele, numa peça para teste, colocar em campo, fazer o acompanhamento, até que ele, não, realmente está aprovado. A gente vai trocar para vocês. Então, assim, é um trabalho que demora até tu ganhar o sim. Então, tu tem que ser bem persistente, não pode desistir no primeiro não.
Mas quando tu ganha o sim dentro de um trabalho que foi extremamente trabalhoso, digamos assim, que foi longo, moroso, ele realmente, assim, dá um gás pro vendedor, dá um gás pro representante, né, que tu começa a entender que não, meu trabalho ele faz diferença, né, vamos continuar, vamos pro próximo. É porque a gente trabalha para fidelizar cliente, né, Camila? Nossa venda, ela é consultiva, ela não é aquela venda pontual que é muito comum no varejo, né? A gente atende clientes que têm equipamentos com linha de montagem e o nosso principal objetivo é fidelizar aquele cliente, né? É mais cauteloso, é mais demorado, né? É uma negociação mais arrastada porque tem teste, né? Existe protótipo, existe homologação, para aí sim depois a gente conquistar a confiança, deu certo, ele percebeu o valor porque a máquina funcionou com a mesma ou com um desempenho até acima, né, do que ele estava utilizando na transmissão anterior e com custo menor, né? Ou com qualquer tipo de benefício que a gente entrega, né? Seja em suporte, seja em atendimento, né? Eu acho que esse é o nosso diferencial, principalmente na indústria, né? A gente trabalha muito com a fidelização, né? E a relação a longo prazo do cliente. Sim, com certeza. Eu acho que a venda ela tem que ser boa para ambos. Exatamente. Ela tem que ser interessante para o cliente, trazer algum benefício para ele, desde que seja uma redução de custo ou algo que vá beneficiar o equipamento dele, e tem que ser algo que para a Mademil faça sentido, né? Seja um produto ou um produto padrão, ou algo que seja interessante para o processo produtivo. Então a gente tenta casar para que fique bom para os dois lados. E nessa, como é que eu vou dizer assim, nessa trajetória de entregar a melhor solução para o cliente, em todos esses anos de Mademil, tu deve ter muitos exemplos para trazer para a gente, né? Sim, realmente, a gente tem muitos casos, até tem um bem recente que para mim foi muito legal, porque foi difícil, o cliente estava um pouco receoso, que foi em relação às buchas cônicas, tá? A gente tem um trabalho que ele é mais atual, que houve um trabalho de alteração de material da bucha cônica. Foi um estudo, um longo estudo que a Mademil fez, né? Antigamente a gente fabricava as buchas em aço, em 1045, e tem um estudo que foi feito para migrar para a bucha inodular. E por mais que o material a gente tenha conhecimento, né, de que o material nodular ele tem características mecânicas que se assemelham ao aço, né, que os nossos testes mostraram que realmente teria condições de poder fazer essa alteração sem mexer na resistência da peça, existe uma resistência por parte do cliente, porque mexe em algo que, assim, será que vai dar certo? Eu vou colocar no meu equipamento, será que não vai mexer na resistência do equipamento? Será que ele vai ter a mesma durabilidade se eu fizesse em aço? Então, ele começa a ter, primeiro, um certo receio. Eu sempre fiz assim, né? E agora vai mudar, como é que vai se comportar isso, né? Só para ilustrar aqui, né, Camila? A bucha que a gente está comentando é essa peça central aqui. Isso. Né? Que fica no centro aqui. Encaixa, né? Que faz o encaixe do conjunto, né? Da polia no eixo. Exatamente. E como existe esse receio, entra o nosso trabalho, que é o quê? Mostrar para ele os benefícios dessa alteração de material, mostrar os estudos que foram feitos, testes, colocar no cliente uma peça para testar, né, acompanhar o rendimento desse teste para ver se vai sofrer alguma alteração em resistência ou não. Então, ele é um trabalho que, assim, não é do dia para a noite, para eu conseguir a aprovação. Porém, quando eu consegui, teve uma redução para ele de 45%. Então, imagina dentro de uma empresa, ela conseguir, dentro de um elemento que tem uma grande saída, como é o caso deles, eu consegui uma redução de custo de 45%, isso reforça, isso traz uma força da Mademil dentro do cliente que é muito bom, porque realmente, assim, todo mundo hoje busca a redução de custos. Só que não é tão simples assim para te conseguir, porque matéria-prima é algo que foge do nosso controle hoje, conseguir reduzir tanto em matéria-prima, porque depende de vários fatores de mercado, dólar, então isso é muito complexo. Então a gente tem que trabalhar, para a gente conseguir reduzir custo dentro de um cliente, a gente tem 3 pontos que eu sempre levo para ele. Primeiro, padronização, que se ele usa um produto que é todo sob medida, especial, que é feito só para ele, com certeza o custo produtivo daquela peça
é muito maior do que o de um custo de produtivo de uma peça padrão. Então, o primeiro ponto é a padronização. O segundo é o ponto de otimização, que a gente poder trabalhar a estrutura da peça, quer pensar em alteração de material, quer pensar em estrutura da peça para ver o que a gente pode fazer para melhorar sem perder características mecânicas, porque também a gente não está ali para ofertar um produto mais frágil que venha inferior, né? Com certeza, não é só reduzir a peça para deixar ela mais leve. Só um spoiler, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente da nossa linha pesada e da linha leve, né? Que tem muita relação com isso que tu Exatamente, comentou. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande de ir no cliente, ofertar um produto assim com outra engenharia, outra estrutura, e de que isso não venha afetar a qualidade do equipamento dele. Então, até a gente conseguir isso, é um trabalho, é longo, mas é o principal ponto que a gente trabalha hoje nos clientes para conseguir uma redução de custo, tá? Principalmente a parte de otimização. E nessa em exclusiva, 45% é um percentual bem expressivo. Conta muito. Para a indústria, isso é primordial. É isso que é a percepção de valor do cliente, né? A Camila trouxe uma solução que vai me atender tão bem quanto, né? Por um custo menor, porque lá internamente foi feito um estudo, foi realizado todo um projeto, né? Para homologar essas buchas, né? Não foi algo que foi jogado ao acaso, como tu falou, né? Vamos utilizar um material aqui de qualidade inferior. Não, teve todo um estudo, né? Para que possibilitasse a gente conseguir oferecer essa diferenciação no mercado, né? Com certeza. E assim, outro ponto também que a gente pode trabalhar para ele, para reduzir custo, é trabalhando em processo. Tá? Mas isso é um trabalho interno da Mademil. Né? E hoje a gente vê muito isso, que é o quê? São as melhorias internas que a fábrica vem fazendo. Né? Linkando já com os 2 últimos episódios, exatamente, né? Onde a gente, com todo o investimento que se tem hoje em processo, a gente consegue ter um produto onde a gente vai trabalhar isso vinculado a um processo de otimização da peça para tentar ofertar ao cliente sempre o item de menor custo. Né? Por isso que eu digo, o nosso foco não é só vender. O nosso foco é levar a solução para ele. Então, é trabalhar ali junto. Por isso que eu reforço, né, sobre a questão desse relacionamento que a gente tem com o cliente. Porque ele precisa, primeiramente, confiar em mim para entender, para ele dar essa abertura, né, ele dá a abertura da engenharia dele, porque eu envolvo engenharia tanto da Mademil quanto a do cliente, porque é importante, porque a Mademil, ela é especialista em elementos de máquina. Ela tem o conhecimento do processo para a fabricação do elemento, mas quem tem conhecimento do equipamento e vê se talvez essa otimização pode dar problema ou não, é o cliente. Então, precisa ter um envolvimento da engenharia para a gente conseguir, nesse trabalho em conjunto, chegar em algo com o menor custo possível. Então, eu acho que assim, falando do papel do representante, além de levar a solução da fábrica para o cliente, é trazer a demanda do cliente para a fábrica. Né? Vocês que estão na rua constantemente, estão em contato direto com o cliente, é trazer para a Mademil, né? Olha, precisamos pensar em um novo projeto para determinada peça. Né? Esse custo aqui já não está ficando viável. Né? Então, assim, isso também é muito importante, porque boa parte do trabalho que a fábrica inicia e desenvolve vem dos representantes, né? Vem do que vocês vê lá fora, do que está acontecendo, das necessidades que eles têm, né? Que os nossos clientes têm, e leva para dentro, né, da fábrica. Então isso também eu acho que é outro papel bastante importante. Sim, por isso que eu reforço a importância da gente ouvir a dor do cliente. Porque ali na visita é que ele vai indicar para mim, eu tô com problema em tal produto, né, não tá conseguindo chegar no rendimento. Daqui que a gente vai estudar. Fui num cliente, tô pensando em mudar o processo dessa peça, tô com muita usinagem, o que tu me indica? Me traz as informações, porque eu vou levar para engenharia e a gente vai estudar. Pode ser que eu não consiga, de momento, chegar em algo que vai te atender, mas a gente não vai deixar esse assunto morrer, a gente sempre vai tentar trabalhar. Então, a gente teve muitos casos, né? Até eu tenho outra situação, que é em relação a volante de inércia. A gente fez um trabalho
porque a gente trabalhava uma peça totalmente usinada. Então, nosso foco é sempre trabalhar em processo aliado à fabricação do item, né? Então, o custo começa a aumentar, né? Então, a gente precisa estudar melhorias, né, para poder continuar fornecendo para o cliente, porque era um item de maior volume deles, mercado extremamente competitivo. Então, vinha a solicitação dele, a gente precisa pensar em algo diferente nessa peça, a gente precisa melhorar, o que vocês me sugerem? Então, a gente fez um trabalho mexendo na estrutura da peça, tá? A gente mexeu na estrutura, manteve o que era importante para o equipamento, reduziu o tempo de usinagem e a gente conseguiu redução de custo. Então, ter esse trabalho é importante, ouvir a dor do cliente naquilo que é importante para ele e tentar, em conjunto com a fábrica, buscar uma solução é primordial. É porque às vezes tu escuta essa dor dele, se tu não dá importância, às vezes quando tu vê, tu já nem tá mais produzindo o item, porque ele levou para outro lugar. Exato. Né? Alguém deu atenção para ele e pensou, mas a gente foca bastante nisso. Eu participei desse projeto, inclusive, né, Camila? Desses Volats. Foi um desafio bastante grande, porque é um item de volume, né? Então, como tu falou no início, era uma responsabilidade pra gente, né? Era uma peça que trabalhava em alta velocidade, né? Então, a gente tinha que se preocupar em tirar ela muito bem balanceada, né? Com pouquíssimo deslocamento, para que o cliente não tivesse esse prejuízo, né? Afinal, o objetivo era otimizar a peça para redução de custo, mas que se mantivesse o desempenho, novamente, do equipamento, né? E eu acho que deu super certo, né, Camila? De lá para cá, foram várias e várias peças. Foram muitos lotes produzidos. Dá para dizer que é um case de sucesso, né? E a gente tem um cliente feliz que teve uma redução de custo. A gente, na época, conseguiu algo em torno de 10%. Isso em um item de alto volume é muita coisa. Porque ele consegue ser mais competitivo com o equipamento dele a mercado. Né? A gente tem um cliente que está feliz com a Mademil porque a gente levou uma solução para ele, né? Então isso só traz benefícios, né? A gente entra novamente naquela situação. É bom para os dois lados, porque a gente conseguiu um produto com menor tempo de usinagem internamente, então reduziu o processo, e eu tive um produto com um cliente que eu consegui redução de custo e ele ficou mais competitivo. Satisfação para ambos os lados, né? Exato. É muito bom isso. Eu percebo também no nosso dia a dia, né, comercial, a gente fala muito sobre a questão das correias também, né? E, bom, a Camila tá no meu dia a dia, né? A gente troca ideia todos os dias e a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão de recalcular a transmissão do cliente. Eu acredito que faça parte também do teu trabalho indicar para o cliente uma outra transmissão para que ele possa utilizar outro tipo de correia. Né? Exato. A gente fala muito sobre isso lá na Mademil, em treinamentos também. A gente cita muito as novas correias a mercado, a nível de mercado, né? Nesse ramo de transmissão, que é a linha 3V, 5V, 8V. Como é que é isso hoje, Camila, assim, para o cliente? Olha, é um trabalho que eu gosto muito de reforçar com o cliente, porque ele está preocupado com a eficiência do equipamento, ele está preocupado em melhoria no equipamento. Mas nem sempre ele está atualizado em relação a nível de transmissão. Então, eu acho que é sim função nossa ir lá e mostrar o que tem mais de novidade no mercado. A gente hoje tem correias com alto rendimento, a gente tem perfis que são esses que você comentou, que são os perfis estreitos, que transmitem mais potência, então a gente consegue fazer um trabalho diferenciado para redução de custo, redução de quantidade de canais, deixar a peça mais leve. Então, é função nossa, sim, levar no cliente essa melhoria. Né? Inclusive, hoje a Mademil ela possui um software exclusivo para cálculo de transmissão. Tá? Então, a gente tem condições de deixar com o cliente esse software para ele mesmo poder recalcular a transmissão dele, ver se ele consegue, talvez, mudar um perfil que ele usa hoje como um perfil C, usar um perfil 8V, né? Talvez diminuir a quantidade de canais, ou talvez ele está usando um item que é fora de padrão. Né? E com software ele vai indicar um produto que já é padrão nosso, que é produto padrão de prateleira, que ele vai ter facilidade para poder conseguir uma reposição, né? Talvez não tenha ali de imediato, mas vai conseguir numa revenda nossa. Hoje a gente
Em nível nacional, a gente tem revenda em cada esquina. Então, ele tem essa facilidade. Então, a gente reforça as vantagens que é tu trabalhar o recálculo de transmissão. Então, a gente tem essa possibilidade. Se o cliente não quer ter essa responsabilidade, ele manda os cálculos, as informações do equipamento, a gente consegue calcular para ele, a gente tem esse trabalho, a gente tem uma engenharia à disposição dele. Eu gosto muito de frisar isso, né, que a nossa engenharia, ela tá ali à disposição para ajudar vocês a calcular a transmissão. Se precisar alguma, se tiver dúvida em relação à transmissão ou qualquer elemento do equipamento, a gente está ali para auxiliar ele. Então, isso mostra cada vez mais o quanto a Mademil ela é diferenciada. Ela não é só um fabricante de polias, ela é uma estrutura que tem força, que tem uma equipe preparada. É a solução completa, né? Exatamente. Então, isso é importante eu frisar no cliente, porque, primeiro, ele entende que a gente é uma empresa organizada, uma empresa que tem força, que tem estrutura, que tem conhecimento e que vai me trazer a melhor solução possível. Então, para ele é importante. E esse software só veio para facilitar mais ainda, porque a maioria, né, utiliza software que talvez estejam preocupados com outros elementos. Talvez o recálculo dele caia dentro de uma polia que é fora de padrão. Aí ele vai orçar essa peça, o setor de compras vai orçar, a peça tá 5 vezes mais caro. Aí, mas o que tu acha talvez da gente padronizar? Às vezes tu mexe um pouquinho no diâmetro dela, né? Compensa talvez na polia motora, mantém a relação de transmissão, ou então me dá os dados, a gente muda aqui o perfil, sai de um perfil B, vai para um 5V, que daí já é padrão, ou vice-versa. Então, a gente consegue dar todo esse auxílio ao cliente para que ele tenha o produto mais padronizado possível e mais em conta para ele. E eu acho que assim, isso tudo a gente faz de forma muito transparente. É nisso que a gente consegue ganhar confiança, porque a gente faz todo um estudo de como está a transmissão dele atualmente, apresenta para ele e, junto disso, traz as nossas sugestões, né? Onde ele consegue observar claramente onde vai ter ganho, né? A gente passa previamente para ele, cara, faz um estudo com o teu distribuidor de correia, né? Faz o estudo certinho antes de qualquer coisa. A gente faz esse trabalho sem compromisso, né, Camila? O nosso compromisso é entregar a solução completa. Quem vai decidir é ele. E a gente tem que fazer o quê? Ele percebeu o valor da nossa proposta, né? E eu acho que isso que é legal. A gente faz tudo com muita transparência, sem termo técnico difícil, sem querer empurrar, né? Não, cara, tá aqui, né? A tua transmissão hoje tem essa capacidade de transmissão por correia, tá? A gente considera que está superdimensionado ou subdimensionado, né? Aqui a gente tem 2 opções, né, para te trabalhar, ou 3, ou quantas for, né? A gente apresenta até mesmo correias, né? Às vezes trabalha com uma correia de perfil dentado, né? Tem mais flexibilidade, tem mais capacidade de transmissão, às vezes eu consigo reduzir uma correia. Então, é tudo muito personalizado, né? De acordo com a aplicação dele, né? Porque cada equipamento é diferente, né? A gente já tem um know-how bem grande, né? E atendemos muitos segmentos, né? São várias linhas de equipamentos, mas a gente tem muita experiência, né? Então a gente já sabe assim das características de cada equipamento e a gente leva algo personalizado para ele, mas com muita transparência. É nisso que eu vejo que assim que a gente ganha o cliente, né? É apresentar para ele, né? Hoje tu usa assim, a nossa proposta, o nosso valor está aqui, ó. Nessa redução de custo que tu vai ter, na padronização que tu vai ter, que vai te facilitar tanto na linha de montagem quanto na reposição, né? Então eu acho que assim, a confiança vem daí, né? Da nossa transparência, né? E nada melhor que ter uma representante com essa bagagem técnica para deixar claro isso para o cliente também. Sim, né? E até mesmo assim, ó, o nosso software, ele é muito intuitivo, ele é simples de usar. Não é algo complexo que vai dificultar a vida dele, é algo simples que está ali para facilitar, para dar opções para ele entender a transmissão dele, ver o que há de padrão no mercado, para ele conseguir fazer uma escolha que vai ser o melhor pro equipamento dele, tá? E realmente eu concordo com essa questão da transparência, porque a gente sempre dá opções, né? Olha, até porque a escolha final é dele.
A gente não vai empurrar nada, a gente vai trazer o que a gente acredita que seja melhor para a aplicação dele. Então, isso existe um estudo todo por cima e toda a bagagem de experiência que a Mademil tem. Então, quando a gente indica uma transmissão, a gente dá muitas opções para ele, né? Diâmetros diferentes, quantidade de canais diferente, fator de serviço, né? Talvez ele quer trabalhar com um fator de serviço menor, ou talvez dentro da aplicação dele, talvez aquele não se encaixa. Então, a gente dá opções. Talvez ele não quer trabalhar com determinada correia, porque é difícil talvez de encontrar, mas a gente dá outra opção. Então, fica a cargo dele. Então, acho que essa transparência realmente é muito importante. E não só em polias, né? Em acoplamentos também. Sim. Né? Eu ia comentar que são detalhes que fazem toda a diferença, né? Um mínimo detalhe vai fazer diferença lá na montagem do equipamento do cliente, né? E isso é muito bacana, assim, que a gente também tá atento a tudo isso também, né? Dentro da Mademil. E eu acho muito importante, assim, a gente ter esse nível de relacionamento com o cliente, essa confiança, essa relação próxima que a gente tem com os clientes, para que eles se sintam, primeiramente, bem atendidos pela Mademil, não atendidos no sentido do bom atendimento, a Camila lá conversando com ele, mas atendido no sentido de que ele sabe que ele pode contar com a gente, né? Que ele tem a Camila que está atendendo ele, os próprios vendedores, né? Estendendo para toda a equipe comercial, mas que também vai ter um suporte depois, né? Qualquer dúvida que ele tenha, qualquer problema que talvez venha a acontecer naquilo, né? Ele tenha um suporte que possa atender ele, né? Então, sim, por isso que a gente sempre reforça desse relacionamento. É o relacionamento. É um relacionamento da engenharia, tá à disposição, de ele ter um representante que ele pode contar, né? Do representante conseguir atender as expectativas dele. Então, faz parte. Eu acho que essa confiança, essa construção de relacionamento, ela não é do dia para a noite, mas assim, quando ela é feita, bem feita e apresentando soluções, ela se torna duradoura. Sim. E a segurança de estar falando com um especialista, né? Eu acho que é isso que a gente tenta sempre passar para os clientes, né? Exato. Eu acho também, assim, que quanto mais a gente estiver dentro do cliente e que ele entenda também o processo da Mademil, né? Onde a gente está colocando melhorias, né? Qual vai ser o que a Mademil pensa pro futuro, pensando em processo, né? Linkando com os 2 últimos episódios que a gente fez com o Rafael e o Juliano, falando sobre melhoria de processo. Então, hoje, a gente que tá lá, no dia a dia, a gente vê o quanto a Mademil tá mudando, literalmente, assim, fisicamente mudando, para que entre esses processos novos, melhores, né? Novas tecnologias, inovações, enfim, e para que tudo isso seja voltado para o cliente depois, né? Então é muito legal, assim, levar isso para o cliente também. Sim, até reforçando essa parte, né, do cliente entender todas essas mudanças. Tem algo que eu gosto muito de fazer. Eu fico próxima da Mademil, né? A maioria dos representantes nem sempre tem a possibilidade de estarem na fábrica, mas eu tenho acesso a estar direto na fábrica, então eu consigo acompanhar essas mudanças, eu consigo ver cada passo que a Mademil dá. E tem algo que eu gosto muito e que eu acho que aproxima o cliente, que é ir na fábrica e, assim, qualquer processo novo, qualquer melhoria que ela é feita, eu busco filmar. Por exemplo, vocês falaram muito, né, sobre os processos de moldagem, os equipamentos novos que entraram. Então, eu sempre que possível, eu vou na fábrica, eu faço um vídeo, né, porque quando eu estou no cliente, eu acho legal falar do processo, porque se ele entende que eu entendo do processo, que eu falo das melhorias que a fábrica está passando, ele entende o quê? Que a Mademil está crescendo. A Mademil ela não parou no tempo. Então, ele ganha cada vez mais confiança na marca. Então, quando eu vou e apresento para eles, né? Porque eu vou lá e falo assim, o processo de moldagem agora é automatizado, agora é diferente daquele processo antigo. A maioria dos compradores, ou até mesmo quem trabalha na engenharia, né, de um fabricante, a maioria não conhece como é que é uma fundição. E eu crio uma curiosidade nele, em como é que é o processo de moldagem de uma polia? Como é que é uma fundição? Então, quando eu tenho esses vídeos, eu vou lá e apresento para ele, eu crio uma curiosidade nele. E ele começa a ver que, olha, Mademil, olha só, antes o processo da Mademil era mais
manual, agora está com um processo otimizado, automatizado. Nossa, eles estão crescendo, que legal. Então eu começo também a juntar isso, a convidar ele para a fábrica, a visitar a nossa fábrica. Tudo isso aproxima o cliente da Mademil, cria relacionamento, tá? E quando eu mostro qualquer melhoria que a gente faz, tudo isso é repertório para eu levar no meu cliente e levar novidade. Porque hoje o tempo ele é muito escasso. Ninguém tem tempo para visita meia boca, digamos assim, ou uma visita assim que sem futuro, que vai lá para tomar um café. Ninguém tem tempo mais para visita de cafezinho, né? Eles esperam, né? O que eles esperam de quando a Camila vai lá visitar é que ela leve o que tem de novo. O que a fábrica está fazendo? O que ela tem a ofertar para mim agora? Então, tem vários pontos. O primeiro é eu entender do processo da fábrica para eu levar todas as melhorias que a produção está fazendo. Outro ponto que eu gosto muito é estudar o cliente, estudar o equipamento dele. Então, nem sempre o cliente me dá a abertura, talvez, de ir na fábrica e ver o processo de construção da máquina, mas eu vou lá, eu peço, ou então eu vou no site dele, tento entender quais são os equipamentos, tento linkar com a minha experiência em outros segmentos, para ver aquilo que eu posso estar ofertando para ele. Eu gosto muito também de visita em feiras, tá? Porque a feira é sensacional para te ir e estudar o equipamento, porque o equipamento está lá montado a céu aberto, né? Até agora nós estamos próximos com a AgriShow, né? Que é uma feira, a maior feira de agronegócio da América Latina. Então a gente tem uma oportunidade de ir lá estudar o equipamento dele, propor melhorias, ver o que eles estão usando, o que eu posso estar ofertando, né? Talvez não compram conosco e eu posso estar ofertando um produto meu, ou então eu posso visualizar que eles já usam um produto meu, mas eu tenho possibilidade de colocar algum tipo de melhoria, né? Até eu tenho um caso bem legal que foi visto numa feira, tá? Eu visitei uma feira, era voltado para um outro ramo, não era da linha agrícola, mas era outro setor. E ele estava bem exposto, né, as transmissão, porque o pessoal gosta de às vezes deixar a máquina aberta, mostrar a transmissão, até para quem for visitar ou quem tiver interesse no equipamento, ver como funciona. Que é robusto, né? Ver que é um sistema... Exatamente. Então, lá eu consegui ver, olha, eu bato foto, né, consigo visualizar, olha, essa peça aqui, eu vejo que ela está totalmente usinada, mas talvez se eu fizer um trabalho com ele para reduzir a usinagem, ou para talvez mexer aqui na estrutura interna da peça, tentar colocar ela com uma estrutura onde não tenha que fazer totalmente usinada, eu posso trazer uma redução de custo para ele. Então eu vou e apresento para ele, olha, eu fui na feira, né, eu vi que você usa esses itens, o que tu acha da gente fazer um trabalho voltado à redução de custo, mexer em melhorias na peça? Então, isso tudo é novidade para ele. Eu trago algo que vai agregar para ele. Por isso que é importante a gente ir na feira e ter o olho muito atento, né? Realmente, visita a feira, passa no stand dele, nem que fique ali um tempão ali, fuçando, olhando, virando a máquina de cabeça para baixo. Mas assim, estuda, porque tu pode tirar muita melhoria dali. Então, tudo que tu levar para o cliente numa visita e que vai agregar para ele, é mais confiança ainda que ele vai sentir em ti. É portfólio, é todo aquele feeling. Então, eu acho que é legal, eu acho que é importante, eu acho que é uma dica muito boa, por sinal, mas é algo que eu sempre faço, porque a gente consegue tirar muita informação de lá para levar para o cliente. Muitas vezes é uma informação que o comprador não chega até o comprador, né? Que a própria engenharia às vezes não está percebendo que poderia otimizar, porque ele conhece do equipamento, mas muitas vezes a gente, conhecendo da parte de transmissão, vai poder notar, opa, aqui pode ter uma melhoria. Sim, porque na verdade ali, talvez para ele nem tinha ideia que ele podia reduzir custo nisso. Porque eles estão acostumados assim, talvez é um projeto até antigo, né? Tá dando certo, segue. E eu acho que se a gente consegue ter essa visão, a gente tem realmente que ir lá e levar para ele,
mostrar para ele o quanto que a gente consegue reduzir. Então, tem muitos casos onde a gente faz esse tipo de estudo. Outro caso também que eu acho bem legal, a gente vê muito equipamentos onde a fixação da peça ela é direta. E a gente consegue, então, pegar os itens e indicar a utilização da bucha cônica, né, para mostrar para ele o quanto que isso pode trazer de melhoria para ele no sistema de montagem, numa manutenção depois. Então, tudo isso a gente consegue o quê? Estudando a máquina dele. Uhum. É legal, a bucha ela traz essa facilidade, né? É justamente essa a função dela, né? E vamos combinar, né? Vamos colocar no lugar do comprador, do outro lado. Não tem empatia com o pessoal que tá do outro lado. Pô, é muito mais prazeroso tu receber alguém que estudou teu produto, né? Que realmente tá a fim de te ajudar, de trazer solução e não simplesmente fazer uma venda, né? É muito melhor, dá muito mais vontade de levar para a fábrica, de apresentar, dizer assim, olha Camila, se de repente tu conseguir uma redução de custo para mim nesses itens, pô, vai ser muito bom, não só para o cliente, para a fábrica no geral, mas para ele, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, por isso que é muito importante tu estudar o projeto, né? Porque com certeza ele vai ter uma motivação muito maior em te dar informação, em te levar para conhecer a fábrica, né? Porque, pô, a Camila tá com interesse realmente. Ela conhece ela sabe o que ela tá falando, porque ela viu meu projeto, ela viu que tem uma possibilidade de melhoria ali, e eu vou investir o meu tempo, vou investir minha energia nesse estudo que ela vai fazer para mim. Na verdade, eu vejo muita diferença na forma como eles me recebem. Porque, na verdade, quando tu recebe um representante que vai lá só para mostrar catálogo, exatamente, não agrega, né? Eu acho que quando a gente chega lá proposto a levar melhoria, a forma como ele vai te receber, né? É diferente. É diferente, porque assim, pode ser que ele te receba agora para te lá mostrar catálogo. Recebe uma, duas, na terceira ele vai inventar uma desculpa. Ele vai dizer, ai, Camila, não tô muito ocupado, não dá, né? Não, a equipe tá pequena. Ele vai achar uma desculpa para não te receber. Mas quando você vai e ele sabe, hoje é a visita da Camila, ela vai vir aqui e vai me trazer alguma coisa diferente. Faço questão de receber ela. E às vezes chama engenharia, chama pessoal de qualidade, né? Leva as peças áreas também, né? Levar as peças físicas também. Sim, eu sempre na bolsa eu tenho algumas pecinhas. Eu já fiz visita contigo e eu lembro que porque lá na hora nada mostra, né? como mostrar para o cliente, para ele pegar na mão, né? Então a gente tem muitos casos. Eu gosto de levar principalmente esse conjunto de linha leve, porque eu consigo mostrar um trabalho que a gente faz de redução de custo em estrutura. Ela é muito visível. Aproveitando, Camila, a gente comentou da linha leve, né? Atrás, aqui uns minutos atrás. E a gente tem case de sucesso falando da linha leve, né? Como é que foi essa... Porque assim, a linha leve foi também um projeto que surgiu dentro da Mademil, né? Um estudo que a gente fez. O Augusto também participou disso, né? Então, como é que foi isso dentro do cliente? Como é que foi esse processo, assim, até que ele se adequou à nova linha? Na verdade, assim, a linha leve, ela não é um produto onde a gente vai poder indicar para todo o segmento. Precisa ter um conhecimento de quem vai ofertar, de entender o segmento dele e saber se, não, realmente, talvez essa peça seja muito frágil para a aplicação dele. Porém, a gente consegue entender que muitos segmentos se adequam. Até porque, quando foi desenvolvido a linha padrão da Mademil, foi pensado em algo geral, que atendesse diversos tamanhos de eixos, que atendesse o máximo possível de segmentos. Então, assim, ela foi muito generalizada. Só que quando a gente entendeu que talvez a nossa linha estivesse muito pesada para muitos segmentos, que talvez a gente estivesse perdendo o mercado porque a gente está com uma peça muito robusta, a gente entendeu que talvez tivesse que ter uma segunda linha. Uma segunda linha não é que ela tem uma estrutura que ela... Não quer dizer que ela é ruim, inferior. Porque se fala muito, segunda linha é ruim, primeira linha que é bom. E não, depende da aplicação. Talvez a segunda linha não seja adequado para algum tipo de aplicação, mas para outra, ok. Então, precisa ter o conhecimento de quem vai ofertar
para entender o segmento dele, né, e até mesmo com a experiência que a gente tem de mercado, para poder ofertar e também não colocar o equipamento dele em risco por colocar um produto totalmente otimizado. Só que em segmentos que a gente já viu que dá certo. Tu tem exemplos de clientes? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o segmento de refrigeração. Geralmente usa motores com eixos menores, que não passam talvez de 24 milímetros. Então, a gente consegue, nesse segmento, usar a polia otimizada, que é essa poliazinha leve. Na verdade, até era usado em alumínio, mas só que o alumínio ele tinha um desgaste muito grande porque acaba usando uma rotação muito alta. Então, ele ficava assim, um meio termo entre usar uma polia de alumínio e usar uma polia de ferro que estava muito robusta. A gente até brincava, né, que era a concorrente da polia de alumínio, a linha leve, no início. Mas na verdade, hoje já se viu que assim, a linha leve, ela tem o seu mercado, e a polia de alumínio, ela tem também o outro mercado. E quando a gente entendeu que tinha segmentos que a gente poderia entrar mais forte e levar uma redução de custo para ele, porque talvez no momento que ele recebe essa peça aqui e ele estava acostumado a usar essa, ele fica assim, olha, não está muito otimizada. É a mesma peça, né? É a mesma peça. A gente trouxe aqui uma polia 151. O mesmo diâmetro, o mesmo perfil de canal, porém ela tem uma estrutura bem otimizada. Quando ele recebe essa peça, ele fica, será que vai dar certo? A nossa experiência já provou que dá. Então, coloca, faz um teste, aí entra o nosso trabalho. Faz um teste, vamos acompanhar esse trabalho em campo. É um item padrão, né? A gente consegue fornecer uma amostra para homologação, é muito fácil de acompanhar, né? Exatamente. É muito fácil de viabilizar esse teste para ele, né? E hoje tem vários segmentos já que migraram. Refrigeração é um, linha de ordenhadeiras é outro. E aqui, por cima, é algo que a gente conseguiu reduzir 20%. Então, para o cliente que usa em grande volume receber 20% de redução de custo... De novo, a gente bate nessa questão da redução também. Por isso que eu digo, o nosso foco não é vender e vender o produto mais caro. É vender a solução. Nesse caso, a nossa linha convencional, como a Camila falou antes, é um produto que era mais genérico, né? Ela tem uma estrutura que ela é dimensionada para atender uma faixa maior de potência, de torque, né? E o próprio canal, na linha convencional, ele foi desenvolvido para atender tanto correias de perfil normal, né? Se a gente pegar A, né, ele atende tanto a quanto a SPA, né? E a gente tem um canal aqui mais profundo. Exatamente, ele é versátil, ele admite os dois tipos de correia, né? E a gente viu que tinha um mercado que poderia utilizar a mesma polia, porém com algumas limitações, né? Digamos assim, o pessoal de baixa potência, por exemplo, esse pessoal de ventilação, os fabricantes de bomba a vácuo por ordenhadeira, ninguém utiliza SPA. Não. Né? Ninguém utiliza eixo maior que 24. É difícil esse pessoal trabalhar com motores, sei lá, acima de 15 cavalos e tudo mais. Por que não desenvolver uma linha, né? Faz sentido, se existe demanda, por que não desenvolver uma linha para atender esse nicho? Né? Então foi aonde, até mesmo através da rua, né, do pessoal que está nos clientes, nos passaram, porque existe a demanda, existe volume, existe o interesse lá fora. E a gente comprou a ideia, né, foi mais um projeto que deu super certo, né, Camila? Hoje tá vendendo muito bem essa linha, está atendendo bem o pessoal, e dá para colocar, né, mais um... Dá para aumentar na a linha. lista do... Tem mais modelo para desenvolver, é um trabalho contínuo, Exatamente. com certeza. Na verdade, conforme a gente visualiza isso em campo, de que a gente pode aumentar a lista, a gente leva de sugestão para a fábrica, a engenharia estuda, e dando certo a gente aumenta. Então, a lista começou lá pequenininha. Né? Hoje já deve ter mais de 30 itens. Então, a tendência é sempre o quê? Ampliar e crescer. Camila, mudando um pouquinho, desviando um pouquinho o assunto que a gente estava até agora, né? Falando dos clientes ali, dos nossos cases de sucesso, falar um pouquinho de desafios e oportunidades que tu enxerga hoje no mercado, para a Mademil, para você enquanto representante, como é que tu vê isso hoje, desafios e oportunidades? Bom, eu acredito que assim, trabalhar com vendas é sempre um desafio.
né? A gente recebe muitos nãos e a gente precisa estar sempre persistente até a gente conseguir o nosso sim. E o que eu enxergo, né, que eu acho que a gente precisa se atualizar. A gente não pode parar no tempo, né? O mercado ele muda, né? Novas tecnologias vêm, então a gente precisa ir se atualizando, né? A gente não dá pra gente ficar parado e fazer aquilo que é feito, ficar naquela frequência de sempre fazer a mesma coisa. Então a gente precisa ter conhecimento, ter entendimento que você como representante é uma empresa. E como uma empresa, tu precisa estar antenado ao que está vindo de novo no mercado. Você tem, muitas vezes, como eu, tenho uma equipe para liderar. Eu preciso me adaptar para ter uma equipe sempre muito bem engajada, para poder atender bem o meu cliente. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Eu acho que de mais atual que a gente tem hoje é a entrada da inteligência artificial. Então, a gente precisa começar a entender não ela como uma concorrente nossa no nosso trabalho, mas como eu posso usar a inteligência artificial ao meu favor para trabalhar o atendimento de clientes. Eu acho que isso é extremamente útil, talvez em prospecção, talvez em atendimento rápido. A gente precisa entender como que funciona para poder colocar isso no nosso setor. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, ficar parado, porque, assim, vão vir representantes mais atualizados, mais antenados, e vão ganhando mercado em cima de ti. Então, eu acredito que você estar bem preparado e antenado às tendências é importante. Até outro ponto também que eu gosto, que eu acho que é importante, é ter um alinhamento entre representante com a indústria. Uhum. Né, vocês falam muito sobre o quanto a Mademil vem crescendo, o quanto a Mademil vem trabalhando em processos, colocando novos equipamentos. E é importante que existe uma comunicação muito clara entre o representante e a fábrica e a indústria. Por quê? Se vocês estão fazendo melhorias no processo, talvez aquilo que é interessante hoje, talvez não seja mais amanhã. E se vocês têm mudança de perfil interno daquilo que é interessante para a fábrica, vocês precisam com frequência estar comunicando quem está lá fora. Porque eu preciso agir rapidamente, né? Então, por exemplo, a gente está agora com itens com processo automatizado no processo de moldagem. Então, tem muitos itens que a gente já consegue visualizar que ele não se encaixa com aquele processo de moldagem. Mas existe uma outra linha, um outro segmento, um outro setor que antes não era interessante, mas hoje é. Então, aqui fora, eu preciso rapidamente me moldar, né? Eu digo sempre mudar a rota, recalcular a rota, para poder ir atrás daquilo que hoje é mais viável para a fábrica. Até porque, assim, tu és o rosto da Mademil, né? É tu que vai estar de frente a frente com o cliente para poder levar a melhor solução que a Mademil tenha dentro da fábrica, né? Então, acho que esse alinhamento, assim, que tu pontuou é muito importante, essa comunicação do que a Mademil espera e o que o representante pode levar é muito positivo, né? Com certeza, a comunicação, ela precisa estar clara em todos os setores, né? Mas principalmente porque vocês criam uma expectativa no representante que ele traga um determinado produto, mas só que se ele não estiver bem alinhado com vocês, sabendo que eles precisam ir atrás daquele setor, né, talvez eles não vão trazer, cria uma expectativa e não é uma realidade, e não se torna uma realidade. Então, a comunicação, ela precisa estar extremamente alinhada, ela tem que estar muito clara. Então, teve uma mudança, o primeiro setor que precisa ser comunicado é o setor externo. Porque muitos, eu ainda tenho acesso fácil a estar na fábrica, a estar sempre acompanhando, mas muitos profissionais, eles ficam, né, fora do estado, não têm com tanta frequência na fábrica, não sabem o que estão acontecendo. E se eles não tiverem essa comunicação por parte de vocês, eles não conseguem, talvez, elaborar uma nova rota, um novo projeto, ou ir atrás daquilo que realmente venha a ser interessante para a fábrica. Então, isso é bem importante. A comunicação, ela é fundamental. Com um tempo hábil para desenvolver esse projeto, né? Sim. Porque uma nova linha, muitas vezes, ela vislumbra novas possibilidades. Sim. Né? De peças que, como a Camila falou, não era o foco, né?
antes porque não se adequava aos meios de produção, né? Então, assim, eu também trabalho em comercial, né? Então, assim, essa busca por clientes, né? Essa definição dos novos produtos, das novas linhas que a gente pode atender e desenvolver, leva um tempo. Leva. Né? A gente precisa de um tempo hábil para desenvolver tudo isso, né? Para conhecer cliente, fazer todo aquele estudo que a gente falou no início, ao longo do episódio aqui, para né, para essas novas linhas, né? Sim, até porque muitas vezes não é no cliente que já está ali, que te conhece, que a gente vai fazer um trabalho. Muitas vezes é em outros segmentos. Abrir carteira nova, né? São carteiras novas, são clientes novos, que eu vou ter que começar do zero, a ganhar a confiança dele, até que ele me libera aquilo que ele usa para eu poder fazer o trabalho de melhoria. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Então, a prospecção, a busca, ela tem que ser constante. Porque aquilo que eu prospecto hoje, talvez vai dar certo daqui a um ano. Talvez outro dê certo antes. Mas a prospecção, ela tem que estar sempre em andamento. Vamos falar das curiosidades agora? Pra dar uma descontraída, né? Dar uma descontraída. A gente tá muito na estrada, eu viajo bastante também. A gente, de vez em quando, passa por alguns perrengues, né, Camila? Sim. Eu mesmo... já em visitas com representantes, tá? Não vou citar nomes aqui, mas... Não foi comigo. A gente já ficou sem combustível no meio da rodovia, tá? Já teve visita com representante que ele não almoçava. E aí simplesmente ele achou que eu também não almoçava, né? Então a gente estava em deslocamento de cidades... Era meio-dia. Tudo bem, quando a gente tá na estrada, às vezes tu almoça um pouquinho fora de horário, isso é normal, né? Mas deu meio-dia, 1h, deu 2h e eu percebi que... Não ia ter almoço. Não ia ter almoço. Pô, meu amigo, saco vazio não para em pé, né? Aí eu falei, não, mas eu não almoço, senhor. Mas eu almoço, né? E aí... Então, e mais alguns, né? Já passou, Camila, quais foram os maiores perrengues que tu já passou na estrada, nessa vida de representante? Olha, quem vive na estrada, ele tem muita história pra contar, porque é perrengue atrás de perrengue, tá? Eu tenho um que ele é muito marcante. Eu tava na época, era a primeira visita que eu ia levar um gerente da Mademil. Então, a gente foi, né, visita fluindo, eu precisava parar pra abastecer. Eu parei, eu olhei no posto, né, o meu carro é a diesel, eu olhei diesel, aí estacionei e falei, completa? Só que eu não falei pra ele diesel, porque assim... Subentende-se. Eu parei, olhei pro lado, vi que era do diesel, eu falei, ele vai botar diesel. Só que tinha uma bomba de gasolina no lado, ele colocou gasolina no meu carro. Nossa. Quando eu levantei pra pagar, que eu olhei, que eu perguntei pro frentista, você colocou diesel ou você colocou gasolina? Eu coloquei gasolina, eu entrei em desespero. A sorte que eu não liguei o carro, porque senão ia ser um problema maior ainda. Mas assim, a gente perdeu a tarde, porque daí o carro teve que ir pra oficina, tiveram que tirar todo o combustível, fazer a lavagem. Então assim, foi... E assim, aquela viagem, ela deu tudo errado. Ela parecia assim, que nada ia dar certo. Porque... Fez tantas sozinhas, aqui o gerente foi junto. Exatamente, quando a gente tem uma responsabilidade de estar uma pessoa ali contigo, que é maior que você, que, né? E deu tudo errado. Então, assim, começou no primeiro dia com combustível errado. No último, a gente tava voltando, o meu para-brisa trincou de fora a fora. Nossa! Eu falei, olha, não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que o problema é você. Eu acho que... Porque quando eu viajo sozinha, não dá esse tanto de problema, né? Então, assim, a gente tem muita história, assim... Teve também um caso que eu tava subindo a serra. E, bom, quem já subiu a Serra do Rio do Rastro sabe que é um trajeto bem íngreme, é bem complexo. É bonito, mas é puxado. né? E o meu carro começou a falhar. Só que
Só que assim, o carro começou a falhar, tu não consegue dar meia volta pra descer, porque se tá falhando e tá descendo, ele vai. Agora, falhando subindo é mais complexo. E tu ficar com o carro parado na serra do Rio do Rastro, pra quem conhece, não é bom negócio. E é um lugar que não tem nem sinal de celular, tu não tem nem pra onde correr e ligar pra alguém te socorrer. A estrada é estreitinha, Exatamente. Né? E quando eu cheguei no meio, tinha um acidente e tinha um congestionamento gigante. Eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu consegui passar o congestionamento, eu fui subindo, botei a primeira e fui. Quando eu subi lá em cima, eu falei, e agora? O que eu faço? Não tem ninguém. A serra era domingo, porque geralmente quando eu faço viagem pro oeste, eu vou geralmente no domingo, porque é um trajeto mais longo. Não tinha uma oficina aberta, não tinha pra onde eu correr. Eu olhei e falei, pá, descer, ele desce. Dei meia volta e fui embora. Aí, dia seguinte, levei na oficina e tal, era um probleminha simples, mas assim, acabou com a minha viagem daquela semana. Assim, ó, tem muito perrengue. Só que assim, a gente tem que estar preparado, porque vai acontecer. Né? E aí... Já estive em cidade que inundou, deu uma chuvarada e inundou a cidade. Já estive em cidades, porque às vezes a gente faz visitas, viagens, que tu passa por vários municípios, né? E às vezes acontece de ser um feriado naquele município na época que tu não estava previsto, acontecer um evento que é fora do nosso mercado e tomar a rede hoteleira. Não ter hotel pra ficar. Nossa, isso acontece bastante, né? E assim, a parte ali da chuva, antes eu não fazia, daí até que eu peguei uma chuva forte, eu falei, vou começar a olhar a previsão antes de ir, porque assim, tu tem que ter um guarda-chuva no teu carro, tu tem que estar preparado, é uma região talvez propícia à inundação, perigoso, ainda mais pra mim, que vou estar, muitas vezes estou sozinha, então eu preciso tomar um dobro de cuidado, né, a gente tem seguro, tem todas as possibilidades hoje, tem fácil comunicação, mas assim, pode ser que tu se pegue numa rota sem sinal. Pra quem que você liga? É difícil, mas assim, até hoje, graças a Deus, foram perrengues até pequenos, né? Não aconteceu nada de grave ou perigoso, então tá tudo certo. Perto das histórias que a nossa equipe comercial de representante tem, né? Tem, são vários, né? Mas tem muitas ali que eu acho que é tudo mentira. É história de vendedores. Só pode. Eles vão assistir esse episódio. E Camila, outra curiosidade que eu tenho. Tu atende ao estado de Santa Catarina, né? Então, apesar de não ser um estado assim territorialmente tão grande, né? Tu atendendo ele sozinha, né? Tem várias regiões. Então a gente tem o sul aqui, tem o norte, tem a região serrana ali, né? Depois tem o meio oeste, tem o extremo oeste. Eu queria saber assim, tu percebe dentro do estado de Santa Catarina uma diferença na forma das pessoas em si, assim, da população? Tu percebe, assim, características diferentes em cada regiões? Sim, eu vejo uma diferença de cultura muito grande, né, e de atendimento, né? O pessoal do Oeste, ele tem, assim, uma simpatia, um receptivo, assim, maravilhoso, né? Não digo que o pessoal do Norte não tenha, jamais, mas os clientes são extremamente respeitosos, né? Eles me recebem, formais, assim. Porém, tu consegue ver que eles são mais sérios, né? Principalmente ali a região que pega talvez uma cultura mais alemã, talvez, região de Pomerode ali, de Blumenau, tu vê eles mais sérios, né? É propício da cultura deles. Mas assim, não há nada que a gente não consiga lá e talvez já sentar para conversar, quebrar um gelo, né? Eu acho que um dia a gente até conversou que você, quando ia numa cidade diferente, você lia o jornal para entender o que estava acontecendo na cidade, que eu pudesse usar para sentar para conversar com o cliente e quebrar aquele gelo, né? Por exemplo, eu fui numa cidade, aquela cidade eu descobri que o time tal tá ganhando. Chega lá, eu nem gosto de futebol, mas eu viro especialista, né? Política eu tento não entrar, porque a gente não sabe qual é o partido dele, não é, e também não é meu foco ficar discutindo política, mas assim, se ele puxar assunto, a gente fala também, a gente cria um assunto para poder
e quebrando esse gelo. Então, eu acho que tudo isso é relacionamento. É entender que tu precisa ter um relacionamento. Por mais que a gente tenha aquela visão de que a gente tem que sentar, fazer um trabalho, que o tempo dele é escasso, eu acho que tu sentar e quebrar aquele gelo para ele também sentir confiança em ti é importante. Eu acho que acima de tudo, assim, são 2 seres humanos ali se relacionando. São pessoas. Então, são pessoas, exato. A gente não pode esquecer disso. Então isso vai existir. Eu me recordo que eu já tive uma carteira de clientes, né? Já fui vendedora diretamente. Hoje já não faço mais isso. Mas no início da linha agrícola da Mademil, eu atendia a linha agrícola e eu fiz algumas visitas, fiz com o Augusto, inclusive também fiz algumas sozinha também. Então a gente percebe essa diferença cultural. Fui para o Rio Grande do Sul também, já muda totalmente. Dentro de Santa Catarina também tem essa diferença, mas entre estados mais ainda. E a gente conversava assim, várias vezes, né? A gente notava que o pessoal do Oeste, por muito pouco, já te chama na mesa, já toma um café, já tem um bolo ali, alguma coisa. Então é muito diferente. Por isso que é importante tu conhecer o perfil, né? Do teu cliente, porque às vezes no Norte, o pessoal é mais direto, tem que ser, né? Tu tem que se adaptar. Um pouco mais formal, tu tem que ir mais direto ao ponto, enquanto que no Oeste o pessoal vai te levar em casa muitas vezes para tomar café e tá tudo certo, né? E assim, antes de eu começar a atuar em Santa Catarina, eu trabalhava em outros estados. Quando eu era interna da Mademil, trabalhei muito atendendo clientes no Paraná, em São Paulo, principalmente ali em São Paulo capital, ali região de Campinas, era uma região que eu atuava muito. Que já é totalmente diferente também. Totalmente diferente, né? E a gente precisa ter aquele jogo de cintura de poder se adaptar, né? Talvez, tu já sentiu que ele é mais direto, vamos ser mais direto. Tu já sentiu que ele é mais... gosta de um papo, tu já conversa com ele. Então, tu precisa ter esse jogo de cintura para conseguir... E conforme também tu vai conhecendo o cliente, ele vai te conhecendo, ele já vira até um próprio amigo teu, que tu pode ir lá e conversar tranquilamente com ele. Exato. Isso é bem, bem bacana, assim, né? Da relação que a gente cria com os clientes, né? Mas, obviamente, sempre tudo com muito respeito. Eu acho que, assim, a gente tá ali, eu acho que a gente não pode realmente esquecer que são pessoas. Exatamente. Né? Que pessoas gostam de conversar, a comunicação, ela é importante, ela faz parte da nossa vida. Não é só a venda em si, né? Exatamente. Só a questão do negócio, de ambos os negócios. Tem uma relação entre as pessoas também, né? Isso é muito importante. E muitas vezes até... ela diz se vai fechar ou não, né? Muitas vezes tem relação com isso. Sim, porque na verdade, como tu tratou ele confia em ti, tu ganhou a confiança dele, ele vai te abrir, ele vai talvez te dar mais oportunidade, ele vai facilitar, não digo que vai facilitar, mas tu ganha um ponto de confiança a mais na hora de assim, não, a Camila tá fazendo um trabalho bem legal, ela se esforça, ela vem aqui, me visita com frequência. Não, eu não abro mão de Sempre foi agradável comigo, né? Eu prefiro negociar muito mais com uma pessoa que é agradável comigo, né? Que a gente tem uma comunicação fácil, amigável, do que o contrário. Com certeza. Então... Bom, pra gente finalizar esse episódio, Camila, por último, assim, queria te perguntar, que conselho que tu dá para representantes comerciais, para se destacar nesse segmento? Bom, eu reforço aqui novamente que realmente trabalhar com vendas é desafiador, porque tu tem que estar motivado. Muitas vezes tu vai receber muitos nãos e a gente até brincava, né, que o não a gente já tem, a gente vai em busca da humilhação. A persistência, né? É tu ser persistente. Tá? Não foca na quantidade de não que você recebeu. Foca naquele sim. Naquele projeto que tu conseguiu vencer, naquilo que tu conseguiu alcançar, porque tu tem que estar ali, tu tem que persistir, tu pode até que chegar no momento que tu fica um pouco desmotivado, mas tu tem que ter uma reação muito rápida. Olha, acho que eu tô baixa aqui. Não dá. Vendas, tu tem que estar lá em cima. Tu tem que estar sempre em cima, porque o teu cliente, ele sente se tu tá pra baixo. E assim, uma pessoa negativa, ela não vende. Se eu entro no meu cliente, que eu já sei que,
O meu produto eu acho que é o mais caro, não vai vender. Não vai vender. Tu nem tem confiança pra passar, né? Se tu acha que Exatamente. não vai vender, tu tá cabisbaixo, tá negativo. Se eu já sei se eu já chego lá e achando que eu não vou vender, não vai vender. É bem assim mesmo. Né? Tu tem que chegar com a crista lá em cima. Meu produto é o melhor. Foca nas qualidades do teu produto. Não te importa com o concorrente, se o concorrente é mais barato. Desculpa. Se talvez o concorrente tenha um produto mais barato. Não. Foca no que o teu produto vai agregar para eles. Né? Quais são as qualidades? Por que o meu produto é melhor? Então, foca nisso. Né? E eu reforço mais uma vez que, assim, nós não podemos parar. A gente precisa estar em constante evolução. A gente precisa entender que o mercado muda, que as coisas vão crescendo, que você precisa se atualizar. Novamente, reforço sobre a inteligência artificial. É importante a gente já começar a pensar em como ela pode vir a ser a trabalhar a nosso favor e não ser o nosso, talvez, algo que possa colocar a gente numa fonte de concorrência. Não, na verdade, ela está ali para nos auxiliar, não para nos substituir. Então, a gente precisa estar nessa evolução. Né? E nós, principalmente como representantes, nós somos uma empresa. Nós temos uma equipe, principalmente eu tenho uma equipe, um pessoal que eu preciso liderar, eu preciso ter conhecimento também de liderança, preciso que a minha equipe esteja sempre engajada. Então, assim, não fica para baixo, se atualiza, né? Esteja sempre em constante evolução. Eu acho que você precisa estar sempre pensando lá na frente, né? Pensando no que eu posso melhorar, né? Erros vão acontecer? Vão. Mas se eu errei, o que eu posso fazer para melhorar? Então, tu precisa ter esse entendimento. E para finalizar, eu digo assim, que tu precisa amar o processo. Precisa gostar daquilo, né? Talvez tu tenha processos que tu não goste de fazer, mas assim, tu precisa estar no teu sangue, tá na tua veia. Você precisa entender que aquilo faz parte e tu precisa gostar de tudo. Então, eu acho que quando tu coloca amor no teu trabalho, tu evolui mais, tu ganha mais confiança, tu consegue chegar em mais objetivos. Então, eu acho que é isso importante. Coloca amor, coloca dedicação, né? Persistência. Exatamente, que tu vai chegar. Talvez demore um pouquinho, mas lá na frente tu vai colher os frutos. Concordo contigo, Camila. Acredito que com persistência, principalmente no setor de vendas, né, a gente consegue chegar nos nossos objetivos, né? Com certeza. É isso aí, acho que finalizamos bem o nosso episódio. Nosso 5º episódio do Modcast. Então é isso. Agradeço muito a presença da Camila. Foi muito enriquecedor escutar desde a tua trajetória até a tua atuação dentro do cliente, né? Te agradeço muito pela tua presença, agradeço ao Augusto também, sempre participa comigo aqui nas edições. Sempre que precisar eu tô aqui, já falei, né? É um prazer, é muito legal ver até o crescimento da Camila, né, como representante. A gente que tá lá no dia a dia é um com espelho, ela, né? para muitos vendedores, né, as vendedoras internas, né, enxergam a Camila como uma referência. E é muito legal, né, ter esse tipo de papo. A gente tá em contato todo dia. Sim, é verdade. E fala muito de trabalho, né? Às vezes é legal tirar um pouquinho de tempo para falar sobre essas curiosidades, sobre a tua trajetória, né? Sobre o que tu pensa pro futuro. Eu acho que é muito interessante tu pensar, além da parte de venda, essa parte de gestão, tá? É essencial tu trabalhar a parte de gestão, porque tu tem que pensar na tua empresa, tu vai trabalhar com outras pastas, tu tem que pensar em crescer também, né? Então eu acho que esse investimento e a procura por melhorar, né, na parte de gestão, eu acho que é essencial. E me coloco à disposição, mandar um abraço para toda a equipe comercial, né, e para toda a Mademil. Mandar um abraço para os outros representantes. Também. É verdade. Tem representante que sabia que eu vinha hoje que pediu um abraço. Vai um abraço para vocês. Né? Mas, assim, para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade de que vocês me deram de estar aqui, de conversar, de ter esse papo legal, de falar um pouco da minha experiência, né? Eu acho que essa troca, ela é importante, ela agrega tanto para vocês quanto para mim, porque a gente tem uma troca muito legal, a gente tá ali o dia a dia, a gente tem esse contato diário, mas assim, sempre tem algo que a gente pode contribuir. Então, eu agradeço vocês, né? Foi um prazer estar aqui. Então tá bom, finalizamos por aqui.
Até o próximo episódio.